O tal qual. O tal qual é uma expressãozinha que geralmente a gente vê errada, a gente vê de forma diferente quando aparece. Por quê? Habitualmente as pessoas deixam o tal qual como uma expressão invariável, tá? Como uma expressão invariável. Então, o que acontece? A gente vai ter sempre o tal concordando com o termo que estiver antes e o qual concordando com o termo que vier depois, tá? Quando tiver no singular, é mais fácil, né? Tipo, a filha é tal qual a mãe. O tal concordou com a filha, o qual concorda com a mãe. O problema é quando a gente misturar os plurais. Neste caso, a gente precisa justamente fazer o quê? Concordar, tá? Concordar. Então, ó, os filhos são tais qual o pai, tais qual o pai. Então, o que acontece? Os filhos, plural. Jonas, e se fosse o contrário? Se eu colocasse o filho e lá atrás eu colocasse os pais? A mesma coisa. A gente faria, ó, o filho é tal quais os pais. Então, o tal sempre vai concordar com o que está antes e o qual sempre vai concordar com o que estiver depois, tá bom? O qualquer, estou colocando para a gente lembrar que existe essa expressãozinha que fica no plural. Então, o plural de qualquer é quaisquer. Se eu tiver um termo ali, por exemplo, meninos. Então, quaisquer meninos apareceram no evento, tá? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de pluralização. A que eu mais quero que vocês cuidem é a palavrinha meio. A palavra meio, ela tem algumas considerações. Por quê? Ela pode ser um advérbio e ela equivale a um pouco, e sempre que é advérbio, ela é invariável, ou seja, ela não vai concordar com nada, tá? Ela fica meio, meio. Só que meio também pode ser um adjetivo. E sempre que eu falo de adjetivo, ele concorda e dá uma ideia de metade, de metade. Então, o que acontece? Se der a ideia de metade, meia, pode acontecer. Se der a ideia de um pouco, advérbio. Querem ver alguns exemplos bem padrões do dia a dia? Ó. Chega a Laura aqui e diz assim pra gente: Ah, Jonas, eu estou meio cansada. Por que ela diz meio cansada? Porque ela está um pouco cansada. Um pouco cansada. Então, se é um pouco, é advérbio, não importa o gênero que tem na oração, fica sempre meio. Agora é meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Por quê? Porque é a metade da hora. É meia hora. Se equivale a metade, a gente tem meia. Vamos lá, outra. Eu pego a porta e abro só um pouco ali. A porta está entreaberta, certo? A porta está meio aberta. Meio aberta. Por quê? Um pouco. Então, se equivaler a um pouco, é um modo, advérbio. A gente não mexe no termo, fica invariável. Se equivale a metade, é um adjetivo. Portanto, a gente vai ter ali a ideia de concordância com o que tiver na oração. Eu posso falar que eu li, ó, meias páginas, metades, metades. Então, não faz diferença, tá? Inclusive, ele pode ir para o plural quando equivaler a metade, tá?